Hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme Um Dia, que tem a Anne Hathaway. O tema da aula é um tema bastante interessante, né? Eu coloquei como amores imperfeitos, amores incompletos e amores insatisfeitos. Esse título não é por acaso. A própria história do filme nos mostra de maneira exemplar, digamos assim, o que uma relação é capaz de fazer com o amor, do ponto de vista da psicanálise. Uma das cenas mais emblemáticas do filme é quando a Emma vira pro Dexter e diz, né? Eu amo você, mas eu não gosto mais de você. Essa frase é tão complexa de destrinchar que eu vou tentar fazer isso nessa aula. Primeiro de tudo, eu vou expor um pouco alguns elementos do filme, algumas cenas, né, a própria história do filme, e vou trazer alguns comentários, né, do ponto de vista da psicanálise acerca do filme. Basicamente, o filme conta a história de Emma, que é uma jovem, né, cheia de sonhos, cheia de ideais, extremamente inteligente, sensível, com certo apreço artístico. Ela acaba se apaixonando por Dexter, desde a primeira vez que os dois se veem, né? Ele tem uma família bastante disfuncional, é um cara extremamente egoísta, narcisista, escroto. É o pior tipo de homem para uma mulher se apaixonar e para qualquer homem, caso seja homossexual, se apaixonar. Assim. O Dexter é uma péssima pessoa. Eu vou frisar bastante esse ponto aqui. Ele não é uma boa pessoa. Ele não é um pai ideal. Muito menos um parceiro ideal. Só que a Emma acaba se apaixonando por ele e ele também acaba se apaixonando pela Emma. Só que a vida dos dois acontece milhares de coisas, né? O Dexter começa a trabalhar num programa de TV, aí depois ele meio que é demitido desse programa, vira uma espécie de uma subcelebridade, tenta empregos em alguns lugares, a Emma trabalha numa espécie de um café, depois ela tenta trabalhar em outro lugar, ela tem um sonho de escrever. Então, assim, os dois vivem em polos e em mundos completamente opostos, só que durante mais de 15 anos os dois continuam se amando. Então, assim, ela entra em alguns relacionamentos, ele também em alguns relacionamentos, ele acaba tendo uma filha. Após quase 2 décadas desse amor aqui impossível e esse amor aqui que está no campo, né, da insatisfação, porque os dois não ficam juntos, eles decidem ficar juntos por um tempo. No momento que eles ficam juntos, um dia, a Emma atravessando pela rua, né, com a bicicleta, acaba sendo atropelada, né, por um caminhão e morre. Então, assim, a gente assiste praticamente 2 horas de filme, um romance que no final das contas é muito cruel e realista, talvez por isso que seja cruel, e a Emma no final morre. Os dois não ficam juntos. Esse elemento trágico aqui no final do filme é algo que de certa forma corrobora ainda mais para nossa, eu não vou dizer ilusão, mas para nossa fantasia do amor, né? Filmes como Titanic, né, onde a Rose não fica com o Jack, né, no final do filme, corroboram bastante para essa fantasia desse amor ideal aqui. Primeiro de tudo, assim, o amor, do ponto de vista da psicanálise, né, como eu já tratei em outras aulas, ele carrega muito o elemento de um ideal. Tudo aquilo que é um ideal, de certa forma, se a gente tomar essa palavra ideal, é um ideal que, em termos realísticos, digamos assim, em termos realistas, é impossível de alcançar. Então já começamos por esse ponto, assim. Todo e qualquer tipo de ideal é impossível de alcançar. Por mais que o sujeito tente e se esforce, é impossível dele alcançar esse ideal. Por exemplo, Freud, lá no Introdução ao Narcisismo, quando coloca o conceito de eu ideal e do ideal de eu, né, onde a criança se coloca numa posição onde, de certa forma, ela precisa, né, sente a necessidade de se moldar aos ideais dos pais, né? No caso, olha, eu vou ser de tal jeito
porque se eu for de tal jeito eu vou ser reconhecido e amado pelo meu pai, né? Por exemplo, vamos colocar como um ideal da cultura, né? Um ideal estético aqui da mulher é ser magra, né? Cintura fina, loira, olhos azuis, como se fosse uma modelo da Victoria's Secret. Esse é o ideal alcançável, né? Uma modelo de 1,75 m com 48 kg, 55 centímetros de cintura. É um ideal que na maioria das vezes é inalcançável, até mesmo para essa modelo. A própria modelo da Victoria's Secret tem um ideal pelo qual ela deseja, né, alcançar, mas ela não consegue. Por quê? Esse ideal é insustentável, é impossível alcançar esse ideal. Do ponto de vista do amor, é impossível alcançar esse ideal. Um exemplo que a gente pode dar aqui é, por exemplo, o filme e o livro Diário de uma Paixão, né, que tem o Noah e a Ellie. O Noah e a Ellie são dois arquétipos, vou utilizar esse termo arquétipo aqui, não é do ponto de vista junguiano, mas assim, o Noah é o homem perfeito, é esse par perfeito, que, entendeu, tem esse amor intenso pela Ellie, né? Ela mesmo com Alzheimer, ele escreve a história de amor dos dois, ele tem a esperança que ela lembre dele. Então, assim, é um amor romântico aqui muito ideal. O neurótico possui uma concepção do amor, no ponto de vista do outro, muito ideal. Só que esse ideal é inalcançável. Por quê? O ideal aqui, ele não suporta, ele não aceita falhas. Ele não suporta e ele não aceita defeitos. E o outro tem defeitos. O outro tem falhas. O outro falta. O outro não é esse ser perfeito. Que segundo a nossa fantasia neurótica, o que no final das contas todo mundo quando ama alguém quer inconscientemente, deseja inconscientemente, é que o outro não seja o outro, mas que o outro seja o eu. Então, assim, um dos fatores que tornam muitas relações insustentáveis do ponto de vista do amor, ou melhor, do ponto de vista do amor, o que torna certos amores insustentáveis é o fato de que o amor, ele só é ideal do ponto de vista da fantasia do neurótico. As pessoas são pessoas reais, são pessoas com defeitos, são pessoas com falhas, são pessoas com imperfeições. Dificilmente uma pessoa, quando se apaixona pela outra, ou melhor, no início, quando você se apaixona por uma pessoa, você costuma ignorar os defeitos dela. Faz parte da paixão esse movimento de quase que de anular a alteridade do outro. O que isso significa? Às vezes você até enxerga algo no outro que você não gosta, só que você meio que ignora ou deixa pra lá. Por quê? A paixão é uma força tão avassaladora para o sujeito, no ponto de vista do psiquismo, que mesmo que você veja que o outro está fazendo algo que você não goste, por estar apaixonado, por estar pensando na pessoa o tempo todo, querendo falar com a pessoa o tempo todo, conversando com a pessoa o tempo todo, desejando essa pessoa o tempo todo, você ignora. Por conta da paixão. Dentro da relação, os defeitos começam a aparecer. Ou melhor, o sujeito começa a se revelar. Mais do que isso, você começa a enxergar o sujeito como ele realmente é, e não como você gostaria que ele fosse. Parte do amor neurótico gira em torno dessa frase que eu acabei de falar, que eu acabei de dizer no caso, né? Você não ama o outro, o neurótico não ama o outro em sua alteridade. Ele ama uma espécie de uma imagem que ele cria do outro, que ele gostaria que o outro fosse. A Emma aqui, por incrível que pareça, ela ama o Dexter, só que ela não gosta dele. Olha só que frase forte, assim. Ela ama o Dexter, ela ama esse ideal aqui de amor. Ela ama o fato de amar o Dexter, por exemplo. Embora, né, ele seja
completamente imperfeito, como eu disse no começo da aula, né? É uma péssima pessoa, assim. O Dexter é um personagem que tanto no livro quanto no filme você tem uma certa dificuldade absurda de gostar dele, de sentir empatia por ele, porque ele realmente, assim, é um homem de péssima qualidade. Péssima qualidade. A Emma sabe disso. A Emma sabe que o Dexter não é esse amor ideal. O Dexter tá longe de ser um Noah do Diário de uma Paixão. O Dexter tá longe de ser um Jack de Titanic. Só que ainda assim a Emma o ama. Ela só não gosta dele. Essa frase nos coloca numa certa posição, né, para pensar do ponto de vista do amor, que algumas relações, algumas pessoas, no caso, né, quando a gente ama alguém, essa pessoa às vezes é tão difícil que até o amor, eu estou usando essa palavra até de propósito, até o amor não é suficiente. O amor aqui não é suficiente para a Emma e para o Dexter, porque eles ficam e terminam durante esses 15 anos. Eles não ficam juntos. Então, assim, nem mesmo o amor que as pessoas costumam colocar, né, como algo que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né, como o amor de Coríntios 13 na Bíblia, nem mesmo o amor é capaz de sustentar essa relação. Quando ela diz, né, que eu te amo, mas eu não gosto de você. Então, assim, o amor, ele só é perfeito no campo da fantasia. Esse ideal aqui de amor, esse ideal onde o sujeito não aceita, não suporta a falha, a falta, o fato do outro ter defeito, o fato do outro ser o outro e não você, esse amor só se sustenta dentro desse ideal na fantasia. Por que vocês acham que filmes como Diário de uma Paixão, como O Querido John, como todos os livros do Nicholas Sparks de romance, por exemplo, por que vocês acham que o amor que ele descreve é um amor que comove tanto as pessoas? É um amor que emociona tantas pessoas. É um amor que faz com que tantas pessoas chorem quando assistem os filmes ou leem os livros dele. Porque é um amor ideal. O Nicholas Sparks, ele é absurdamente exímio para descrever esse amor ideal e tocar lá naquele ponto da fantasia de todo neurótico que é: nós desejamos um amor ideal. No fundo, não temos a menor vontade de ter um amor real. Porque um amor real traz muita complicação. Por quê? O outro é o outro. O outro não é você. Lidar com os defeitos do outro, com a falta do outro, é algo que, do ponto de vista do neurótico, é insuportável. Torna-se insustentável. Existem inúmeros casais, por exemplo, que se amam ardentemente, que se amam cordialmente, que um é o amor da vida do outro, mas não conseguem se relacionar. Os defeitos, as falhas, a falta do outro faz com que o cônjuge não suporte, não sustenta lidar, né, com essa relação onde o outro não sou eu, onde o outro não me satisfaz, onde o outro não responde às minhas demandas, onde o outro não faz o que eu quero. O amor aqui, do ponto de vista do ideal, não é um amor real onde você aceita a reciprocidade. Ou melhor, é um amor que de certa forma é interesseiro. Por quê? Você quer ser amado. O neurótico, ele deseja muito mais amar do que ser amado. Ou melhor, o neurótico, ele deseja muito mais ser amado do que amar. Quando você é amado, você é colocado, né, num posto de exclusividade. Ser amado por alguém, em termos freudianos, é quase que uma massagem num spa no seu ego, o dia inteiro. Você está sendo cuidado, elogiado, reconhecido, amado,
desejado, em alguns casos até idolatrado, né? Tem pessoas que amam de forma exagerada, né? Por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Tem pessoas que amam estar nessa posição de ser amado pelo exagerado. Mas nem todo mundo gosta dessa posição de ser aquele que ama de forma, né, de maneira exagerada, por exemplo. Então a Emma aqui em questão, ela não gosta do Dexter. Ela não consegue aceitar, suportar e lidar com os defeitos do Dexter. Porque ninguém consegue. Do ponto de vista aqui real, estou usando essa palavra aqui real, mas não é o real lacaniano, né? Do ponto de vista da realidade, né, para tornar mais claro e simples, né, a minha fala. Ninguém quer lidar com o real do outro. Nós, lá no fundo, gostaríamos de amar somente o ideal. A Emma aqui adoraria amar o ideal do Dexter. Só que o real do Dexter faz com que o ideal do Dexter seja insustentável do ponto de vista do amor da Emma. Então ela ama o Dexter, só que ela não gosta dele. Aí a pergunta que eu posso fazer, né, para vocês, né, de acordo com esse estudo, são as relações ou é o amor que é incompleto aqui? Porque os dois não ficam juntos. Reparem o seguinte, a maioria das histórias de romance que as pessoas costumam ter, né, em seus imaginários, o casal não fica junto no final. Vou dar 2 exemplos aqui, Romeu e Julieta e Titanic, por exemplo. Na minha opinião, os 2 maiores romances assim dos últimos, 500 anos, assim, que as pessoas têm em mente, né, essa ideia assim do amor, né? Isso na minha opinião. Romeu e Julieta e Titanic. Os 2 não ficam juntos. Há uma face aqui de uma impossibilidade do amor. Eles não ficam juntos. Não há felizes para sempre aqui no Jack e na Rose, e não há felizes para sempre no Dexter e na Emma. Por que eu estou perguntando se o amor é incompleto? Porque parte da fantasia do amor é a completude. Parte da fantasia do neurótico no que diz respeito ao amor é a ideia de completude. Que o outro me completa. Ou melhor, ou pior, né? Que o outro vai me completar. Que esse outro aqui tem algo nele que vai tamponar a minha falta. Esse outro aqui vai trazer algo para a minha vida, que é uma palavrinha chamada sentido. É um amor aqui que vai dar sentido à minha vida. Que o Lacan, né, até fala quando ele, no seminário 20, diz que a relação sexual não existe, que o amor vem dar suplência a essa não existência da relação sexual. A relação sexual que o Lacan está querendo dizer aqui tem a ver com proporção. Ele fala em francês rapport, se não me engano. Não é uma relação de se relacionar, como se fosse cópula. É que não há aqui uma proporção entre os dois. Não há um encontro entre os dois aqui na relação sexual. O amor surge na fantasia, né, do ponto de vista do neurótico, como essa, entre aspas, né, como essa coisa, eu vou usar o termo coisa aqui, mas não é no ponto de vista freudiano. O amor como essa coisa que vem, né, da suplência, vem completar, tipo assim, o neurótico ele deseja se encontrar com o outro, né, na relação sexual e não consegue. Ele tenta isso no amor e também não consegue, porque não há completude. O outro não vai nos completar, assim, seremos sempre faltantes. Do ponto de vista da psicanálise, seremos sempre castrados. Somos castrados. Então, assim, o amor vem como também essa tentativa de fazer esse 2. Ou melhor, de fazer esse 1. Né? Ambos serão uma só carne, né? Aquele versículo da Bíblia. Então, assim, o amor por si só, o amor do ponto de vista realístico, vou usar essa palavra com vocês, realístico, ele é sempre da impossibilidade, porque essa completude não existe.
Então, assim, é muito comum as pessoas se frustrarem no amor, nas relações, sim e não. Por quê? As pessoas se frustram com seus amores ideais, não com seus amores reais. Muito pelo contrário. O amor ideal se rompe, digamos assim, né? Essa fantasia aqui de amor real se quebra. Imaginando aqui essa fantasia de amor ideal como um espelho bem fininho. Essa fantasia aqui se quebra a partir do momento que na frente dessa fantasia, na frente desse ideal de amor, aparece um amor real. Um amor real que tem defeitos, um outro que tem defeitos. Por isso que no começo da aula eu falei, né, nossa, o Dexter é uma pessoa péssima, é uma pessoa mesquinha, egoísta, narcisista, não é uma boa pessoa. Não é uma boa pessoa. Só que quando eu disse essa frase de propósito, porque do ponto de vista do amor, nós gostaríamos que o Dexter fosse um Jack, um Noah. Só que o Dexter, ele é real. Pessoas reais têm defeitos. Pessoas reais têm falhas. Pessoas reais têm imperfeições. Pessoas reais são egoístas. Pessoas reais são narcisistas, narcísicos, né? Narcisista aqui não é do ponto de vista da psiquiatria e nem da comportamental. Narcísicas, né? Do ponto de vista freudiano. Narcisismo em Freud é uma coisa. Narcisista para comportamental e para psiquiatria é outra. Então, assim, eu acabei usando esse termo, mas como na força do hábito, né? Esse termo muito do senso comum. Mas eu não estou usando esse narcisista aqui do ponto de vista da psiquiatria. Estou usando do ponto de vista da psicanálise, o narcísico. Né? O Dexter ele é extremamente narcísico. Tudo gira em volta dele. Né? Então, assim, a gente pode até pensar que o Dexter estava muito mais nessa posição de gostar de ser amado pela Emma do que necessariamente o fato de amá-la, assim, verdadeiramente. Né? Claro que cada pessoa, né, ao assistir o filme vai ter uma impressão, né, ao ler o livro também. Eu não estou aqui para fazer o advogado de acusação do Dexter, mas assim, o Dexter, ele é uma pessoa real. Do ponto de vista do amor, nisso que a gente está tratando hoje, é uma pessoa real. É uma pessoa tão real que me faz acreditar, entre aspas, né, aqui na literatura e no filme, que o amor da Emma, a partir de um certo tempo, era um amor ideal. Só que depois ela entende que o Dexter é o Dexter. O Dexter ideal só existe no campo da fantasia da Emma. Ou ela rompe, né? Romper não, né? Ou ela né? Passa por esse lugar desse amor ideal para alcançar o Dexter, ou nunca vai dar certo. Tipo, e a partir do momento que ela consegue romper esse ideal, ela morre no final. Os dois iam ficar juntos. Do ponto de vista romântico, quando você está assistindo o filme, quando você lê o livro, você acredita firmemente que os dois vão ficar juntos. Só que ela acaba morrendo. Esse amor aqui, a partir do momento que ela morre, a pergunta que a gente pode, né, pensar é a seguinte: o fato da morte dela torna esse amor o quê? Um amor impossível, um amor insatisfeito ou um amor incompleto? Ao meu ver, seria um amor incompleto. Porque foi um amor possível enquanto os dois se amavam. Enquanto os dois estavam, né, apaixonados um pelo outro. Tanto que cada um viveu a sua vida e esse amor nunca diminuiu. Assim, esse amor se manteve por cartas, por telefonemas, por e-mails, por encontros. Mas esse amor aqui não foi um amor completo. Ela morreu. Só que essa morte aqui, essa morte física, faz a gente pensar do amor do ponto de vista simbólico. O simbólico, a morte, no simbólico a morte não existe. Do ponto de vista do simbólico, a morte não existe. Então, assim, há pessoas, por exemplo, mulheres, né? Eu acredito que isso é mais comum em mulheres do que em homens. Eu não gosto de fazer essa diferenciação,
mas eu acredito que isso é comum em mulheres. Por exemplo, uma mulher evangélica que amou muito o marido dela, foi casada durante 30 anos, o marido morre, ela continua amando esse marido mesmo ele morto. Ela continua falando desse marido, ela continua lembrando desse marido, ela não fica com ninguém, ela não se casa outra vez. Ela vai viver 10, 20, 30 anos da vida dela, se ela viver até os 100 anos, por exemplo, sem casar com ninguém, porque esse homem, né, esse ex-marido dela, o falecido, é o grande amor da vida dela. Então, assim, nem mesmo a morte, do ponto de vista simbólico, é capaz de matar o amor. A pessoa física, né, o sujeito físico aqui pode até morrer, mas o amor não. O amor ele permanece. No caso da Emma e do Dexter, é irônico porque o espectador, né, quando assiste o filme, e o leitor, ele fica triste com a morte da Emma. Por mais que o Dexter não prestasse, todo neurótico sonha em ter uma história de amor com alguém. Por exemplo, o tema que as pessoas mais gostam de ouvir, de pensar sobre, de falar na psicanálise, é o amor. Por exemplo, Lacan escreveu inúmeros seminários, né, do desejo, da fantasia, inúmeros matemas, né, tábua de sexuação, grafos, falou sobre psicose, falou sobre a fantasia, sobre o fantasma. O tema que as pessoas mais gostam de ouvir é sobre o amor. O seminário 20. O amor é um tema que falar do amor por si só traz um gozo. As pessoas gostam de falar sobre amor, gostam de ler sobre amor, gostam de assistir filmes sobre amor. O amor é algo que mexe com o sujeito neurótico porque dá uma balançada nesse sentido do quê? De dar sentido. Uma vida sem amor é uma vida muito triste, do ponto de vista do inconsciente. Porque o amor, ele literalmente ele transforma o sujeito. Seja para algo bom ou algo ruim. Tem pessoas que sofrem por amor, ou será que elas sofrem por amar? É uma provocação que eu faço a vocês. Será que o amor realmente nos faz sofrer? O amor realmente, esse amor aqui genuíno, né? Vamos colocar entre aspas, esse amor genuíno, esse amor não correspondido. Tem uma frase do filme Vicky e Cristina, que o protagonista diz que a esposa dele diz que os amores realmente genuínos são os amores não correspondidos. Essa frase é extremamente psicanalítica porque esse amor não correspondido aqui, ele não precisa do outro para se sustentar. O amor, quando Lacan diz que o amor demanda amor, em termos simples, há aqui uma dupla operação do tipo, quem ama quer ser amado. Tem uma frase, tem um trecho da música de um grupo de pagode chamado Nosso Sentimento, que diz assim, ó, amar e ser amado é tão bom, viver apaixonado é tão bom, contigo eu tenho a minha felicidade. Essa frase, esse trecho dessa música, é o âmago do amor neurótico. Ninguém ama puro, ninguém ama simplesmente por amar, todo mundo ama, inconscientemente, né, vamos usar esse termo, querendo ser amado também. Há uma demanda aqui de reciprocidade, do tipo, de troca. Eu amo, mas eu quero ser amado. Amor demanda amor. A Emma gostaria de ser amada também pelo Dexter. E por mais que o Dexter não prestasse, o leitor acredita que ele a ama. Quando ela morre, e ele está contando ali, né, para a filha dele, essa amiga dele, né, que era a Emma, você percebe que ele a amou durante todos esses anos. Ele nunca deixou de amar a Emma durante todos esses anos. Nunca deixou. Só que a relação dos dois nunca foi possível. Por quê? Vocês podem estar esperando uma explicação psicanalítica, né? Mas assim, às vezes o simples é extremamente psicanalítico. Do tipo,
Quando um não quer, dois não querem. Dois não fazem, né? É o ditado, né? Quando um não quer, dois não fazem. Se eu não me engano, o ditado é esse. Se tiver errado, me corrijam depois, mas o que eu tô querendo dizer é o quê? Essa relação nunca aconteceu, claro, por conta dessas incongruências, né? Dos defeitos, por conta do tempo, por conta da distância. Só que, ironicamente, é justamente isso que sustentou esse amor durante todo esse tempo. Amores satisfeitos demais, preste bem atenção nessa frase, amores satisfeitos demais não faz tanto sentido. O neurótico gosta lá no fundo, eu estou usando esse termo gosta de propósito, gosta lá no fundo desses amores impossíveis, dessa facezinha aqui, dessa impossibilidade do tipo, Romeu e Julieta eram de famílias inimigas, por exemplo. Eles nunca deveriam ficar juntos. Eles não poderiam ficar juntos. O Jack, de Titanic, era um pobretão que viajava, né, de lugar em lugar, só com dinheiro no bolso e com a roupa do corpo, e com seu caderninho e o seu lápisinho para desenhar. A Rose era uma aristocrata, era de uma família riquíssima. Ela era noiva de um cara riquíssimo. Há uma certa impossibilidade aqui. Então, assim, parte do amor também... esse amor aqui impossível, né, acaba meio que sustentando e alimentando esse ideal de amor, né, do tipo, pô, eu quero ficar com essa pessoa, mas a gente não pode. Quando o sujeito pode, quando o amor é muito fácil, quase sempre esse amor não se sustenta durante muito tempo. Os amores que perduram e duram por anos são justamente esses amores que têm essas características aqui dessa impossibilidade, do tipo, somos diferentes demais, moramos longe demais, ela já está casada, ele já está casado com filho, ele mudou demais, ela está morando em outra cidade. Quando tem essa face aqui dessa impossibilidade, né? Por conta de tempo, distância, circunstância, né? Há essa face aqui dessa impossibilidade, do tipo, eu gostaria, né, de ficar com fulano, né, e não posso. Há também o campo dessa incompletude, do tipo, você encontrar um amor, né, uma pessoa que você ama, é um sujeito que você elege como seu, né, objeto de amor, e você percebe que essa pessoa não combina com você. Essa palavra combinar, a gente pode trocar, né, por completar, né? É como se a pessoa estivesse dizendo assim, falando assim, olha, você não me completa. A gente não combina. Combinação, eu não sou matemático, eu não vou falar, né, de matemática, mas a combinação aqui tem a ver com casar. Tipo, sabe quando uma coisa combina com a outra, por mais que seja oposta, há aqui uma espécie de uma completude implícita. Por exemplo, uma pessoa que gosta de jogar videogame, ela chega e fala assim, pô, vamos jogar um futebol? Vamos. Aí essa pessoa escolhe o Real Madrid e a outra pessoa escolhe o Barcelona. Por mais que o Real Madrid e Barcelona sejam times opostos, esse jogo aqui, Real Madrid e Barcelona, há uma combinação. Esse rapaz, esse adolescente pode virar para o outro e falar assim, pô, cara, combinou. São diferentes, são times diferentes, mas casou. Há aqui uma espécie de uma operação de completude, do tipo, olha, a gente não combina. O que isso significa em termos psicanalíticos? A gente não se completa. Ele não é esse ideal aqui de completude. Esse que é o ponto. Essa noção de completude é uma noção ideal. Não existe. Não existe essa completude que o neurótico busca. Não existe. No final das contas, as relações se sustentam através de quê? De amores reais. Um amor ideal, ele não é suficientemente forte, digamos assim, para sustentar uma relação. Vai chegar algum momento onde esse amor ideal vai se quebrar. Porque o outro, cada dia que passa, vai mostrar para o sujeito que ele é um outro. Então, assim, sei lá, pensa num casamento. No início, a mulher pode até, entre aspas,
aguentar o cara deixando a toalha em cima da cama, não dando descarga, chegando tarde, não ajudando na louça, né? Esses defeitos que a maioria dos homens héteros tem. Só que com o tempo esses defeitos começam a se tornar insuportável, porque ela vai vendo outros. A grande questão aqui, o grande dilema não é o número de defeitos que você aceita do seu cônjuge, porque isso aí é uma mentira também do ponto de vista da psicanálise. Assim, ninguém aceita e ninguém sabe lidar com o defeito do outro. Por quê? Desejamos um amor ideal. O sujeito neurótico, ele não quer ter um amor real. Por isso que a Emma, né, diz, olha, eu te amo, mas eu não gosto de você. Tipo, eu amo esse amor ideal, mas esse amor real aqui, você como Dexter, né, o Dexter sendo Dexter, ela não ama. Ela não ama esse Dexter. Então, assim, é importante a gente marcar isso porque o neurótico não quer se haver nem com a sua falta, quem dirá com a falta do outro. O amor ideal é um amor sem furo. É um amor perfeito, é um amor romântico. É um amor com felizes para sempre. Sendo que na vida real, não há esse feliz para sempre, assim. Amar alguém não é, como é que eu posso dizer, não é garantia de felicidade. Do ponto de vista da realidade, amar alguém não faz ninguém feliz. É uma fantasia neurótica, uma suposição neurótica achar que a partir do momento que amamos alguém, essa pessoa automaticamente vai ser, né, o dono da minha felicidade, ou vai ser essa pessoa que vai me dar a felicidade. Porque o que está em jogo aqui na felicidade? Completude. Quem está feliz não está triste. Não está com problema, não está com angústia, não está com conta para pagar, não está com falta, não está com... Então, assim, é uma fantasia também de completude. Sendo que algumas pessoas, ironicamente, acabam se deprimindo quando encontram os seus verdadeiros amores. Olha só. Que irônico e que engraçado. A pessoa às vezes diz, né, olha, fulano de tal é o amor da minha vida. Mas a pessoa se sente insatisfeita na relação. Sente que falta algo, ou às vezes sente que o casamento, na verdade, está castrando a pessoa, ou que essa pessoa, né, é o amor da vida dela, mas ela sente falta da vida dela de solteira. O que isso significa? Que esse amor aqui é pouco? Não. Amor e relacionamento, por mais que as pessoas no senso comum gostem de juntar as coisas, são coisas completamente diferentes. Tem pessoas que se relacionam muitíssimo bem, mas não se amam. Tem pessoas que se amam ardentemente, mas não sabem se relacionar. Então, assim, há uma ideia, tem até uma série que fala disso, né? How I Met Your Mother, se não me engano, que o protagonista fala algo, né, sobre o amor da vida e o amor para a vida. O amor da sua vida e o amor para a sua vida. O amor da sua vida é um amor ideal. O amor para a sua vida é um amor real. Nem todo mundo está disposto a ter um amor real. Ou melhor, nem todo mundo está disposto a se colocar numa posição onde deseja verdadeiramente um amor real. Porque, no fundo, desejamos um amor ideal. Esse amor ideal aqui que não tem falha, que não tem falta, que não tem furo. Esse outro aqui que é perfeito. O amor real para o sujeito, o amor real, ele não serve. O que serve para o sujeito, do ponto de vista desse amor ideal, né, do ponto de vista do inconsciente, é um amor ideal. O amor para a psicanálise, né, do ponto de vista freudiano, quando você começa a estudar esse amor, é um amor narcísico. É um amor que, no final das contas, é tudo sobre mim. É tudo sobre o sujeito. Claro que quando você lê, né, e estuda essa teoria, você pode até ficar um pouco triste no sentido de achar que o sujeito, no final das contas, é um egoísta e que ele ama a si mesmo através do outro, né? Assim como o Narciso, né, encara a sua imagem refletida no lago e ele encontra inicialmente um outro
depois ele reconhece que esse outro, na verdade, é ele mesmo, e ele se ama, né? Ele ama a si mesmo através desse reflexo aqui, né? Os amores ideais são amores narcísicos, assim, do tipo, você no fundo deseja um amor perfeito. A frase que o Cazuza usa, né? Do um amor com sabor de fruta mordida, né? Nós no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida. Todo o amor que houver nessa vida. Tipo, o amor do Cazuza aqui, né? Esse amor aqui mais da pegada Bolsa Nova, né? Não é um amor muito exagerado, né? Faz parte do meu show, por exemplo. É um amor que tem um ideal aqui também. Porque todo amor é um amor ideal. O amor por si só é um amor ideal. As relações são reais. As relações são reais. Mas o amor em si, todo amor, é um amor ideal. Porque parte dessa suposição, digamos assim, de que o outro me completa. De que o outro vai me completar. De que o outro tem e detém, né, possui e detém aquilo que me falta. É o quê? O que falta ao sujeito? Muitas das vezes, né, do ponto de vista do inconsciente. É justamente esse falo. Então, assim, tem pessoas que amam e faz com que o outro se torne o seu próprio falo. Isso é muito comum um homem quando ama uma mulher, por exemplo, né? E a mulher, né, se for uma histérica, se coloca nessa posição, né, de ser o falo, né, para o outro, né, de ser esse objeto para o outro, né? É como se para algumas mulheres, o próprio Freud diz isso, né, que algumas mulheres amam de maneira narcísica, do tipo elas preferem serem amadas do que amar, né? É um amor aqui muito mais no campo da... Vou usar o termo idolatria, mas não é uma idolatria de adorar santo, mas é uma idolatria no sentido de reverência, de servo. Por exemplo, algumas mulheres que gostam de serem amadas, né, por homens que são verdadeiros mordomos, né? São quase que escravos, lacaios, né? Que faz tudo pela amada, né? Que tira o casaco e coloca no chão sujo, de chuva para ela passar por cima, né? Que faz todas as vontades dela. Que no final das contas ela não está desejando um cônjuge que a ame. Ela está desejando um mordomo. Algumas mulheres, né, inconscientemente gostam de estar nessa posição de serem amadas, entre aspas, quase que de uma forma de reverenciação, né? Gostam de serem adoradas ao invés de amadas. Não são todas as mulheres, mas o Freud disse isso, né? Que o amor da mulher, no caso de algumas mulheres, é um amor narcísico, do sentido do que elas preferem serem amadas do que amar. Claro que algumas mulheres amam muito mais do que são amadas, mas o Freud está falando aqui de uma maioria, de uma universalidade. É um dos problemas que o Freud, né, tinha, que alguns lacanianos costumam apontar, que o Freud costumava universalizar demais determinadas questões que são singulares, né, que são particulares de cada sujeito. Não dá para dizer que toda mulher, né, ama de maneira narcísica, que toda mulher prefere ser amada do que amar, né, mas o Freud, né, comentou essa questão. E o outro fato é que o amor do homem é um amor muito fetichista, né? É só a gente pensar na Cinderela e do príncipe, né? Quando o príncipe, na verdade, ele não amou a Cinderela. Ele não ia casar com a Cinderela. Ele ia casar com qualquer mulher que o pezinho entrasse dentro do sapatinho. Então é um amor aqui muito de objeto, é um amor muito fetichista, né? O que Lacan chama de que o homem ama meio que o objeto A ali que ele está, né, buscando ali na mulher. Tipo, é um amor muito fetichista do ponto de vista freudiano, né? O homem ama muito o ideal de uma mulher e não a mulher verdadeiramente. Então, assim, o homem aqui em questão, o homem heterossexual, ele separa muito. Ele meio que coloca a mulher quase que numa dualidade, né? A santa, a mãe, a bela, a recatada do lar, que está nesse lugar assim mais desse outro que materno, e a mulher do desejo, né, que costuma assim muito na neurose obsessiva, né, enxergar essa mulher que não é para casar, que é a meretriz, que é a prostituta, que é a mulher do desejo. Então, assim, há aqui também na neurose obsessiva, por exemplo, um ideal de mulher.
um ideal de amor para casar, por exemplo, né? O Homem dos Ratos, que ficava dividido entre casar com a mulher que ele realmente gostava e com a mulher que ele deveria casar, né? Então, assim, há aqui na neurose essas questões aqui de ideais, né? De ideal do eu, de eu ideal, de um amor ideal, de um amor real. Então, assim, o filme Um Dia ajuda a gente a compreender bastante essas questões, né? Do amor, do ideal de amor, dessa ideia de completude do outro, desse sentido que o amor traz e que o amor dá ao neurótico, toda essa questão da alteridade do outro, a forma como que o eu, o sujeito, lida com o outro, toda essa problemática da castração, né, que o amor como quase que como uma exclusividade aqui dos neuróticos, né, porque perversos não amam e na psicose também é um questionamento se psicóticos amam ou, né, tem erotomania, né? Se eles realmente amam, se o amor aqui em questão nesse estudo é uma exclusividade neurótica. Então, assim, quer coisa mais neurótica do que um ideal, do que ter um ideal, quer uma coisa mais neurótica que é não aceitar a sua própria falta e não suportar a falta do outro, que é algo mais neurótico e imaginário de acreditar que o outro, na verdade, não é o outro, mas que o outro deveria ser eu. Então, assim, o amor aqui, no caso, nesse filme, nos ajuda a entender de forma mais real e brutal, realística, os amores reais. Assim, o filme Um Dia faz com que a gente tenha esse sentimento assim no final de tristeza, porque foi um amor impossível, porque a Emma nunca ficou com ele durante esse tempo, durante esses 15 anos. Foi um amor incompleto, porque o Dexter estava longe de ser essa pessoa que iria completar a Emma. Não era um amor ideal. Foi um amor incompleto. Incompleto, impossível e insatisfeito, porque os dois não ficam juntos no final. Então, assim, é muito interessante a gente pensar essa questão desse amor que é incompleto, desse amor impossível e desse amor insatisfeito. Tem pessoas que vão ter durante a sua vida, né? Amores incompletos, amores insatisfeitos, amores imperfeitos. A grande questão aqui, do ponto de vista do relacionamento, por exemplo, pensando psicanaliticamente, é como essa pessoa vai aprender a lidar com o outro. É como a pessoa vai ultrapassar esse lugar, essa posição que essa pessoa ocupa de ideal de amor para um amor ideal. Um amor ideal não, um amor real, perdão. Um amor real. O que a gente vê aqui no filme Um Dia, assiste aqui no filme Um Dia, é um amor real e todas as suas implicações, todas as suas incongruências, todos os seus problemas, todos os seus encontros e desencontros, todas as suas tristezas. Um amor ideal não abre espaço para sofrimento, mas um amor real causa sofrimento. A Emma sofreu durante esse tempo, onde ela amou o Dexter. É questionável se o Dexter realmente sofreu durante esse tempo. O leitor e o espectador se questionam se o amor do Dexter era realmente equiparado, digamos assim, ao amor da Emma. Ao meu ver, a Emma amava muito mais o Dexter do que o Dexter amava. Ao meu ver, a Emma tinha muito mais assim, um amor real, passou a ter um amor real pelo Dexter a partir do momento que ela diz essa frase: olha, eu te amo, mas eu não gosto de você. Ali ela entendeu essa frase, eu te amo, mas eu não gosto de você, é a síntese perfeita de tudo que eu falei nessa aula. Desse amor real e desse amor ideal também. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Continuem estudando sobre o amor no Seminário 20, né, do Lacan. É muito complicado, mas assim, indo devagar dá pra gente aprender e entender, pensar, né, a psicanálise do ponto de vista do amor, ou melhor, pensar o amor do ponto de vista da psicanálise e ler com cuidado e pensar, tipo, isso que é o diferencial, né? A pessoa não só lê a psicanálise como se fosse uma enciclopédia, né?
mas pensar psicanaliticamente, né? Esse filme faz com que a gente pense bastante a respeito do amor, desse amor ideal e desse amor real. Eu sugiro que vocês leiam o livro também, né? Se vocês quiserem ter acesso a outras aulas, só vocês mandarem mensagem no privado.